Antes de começar, rapaziada, a gente tem que dar aquele parabéns pro nosso querido Duílio Monteiro Alves, o nosso presidente. E para ele, essa corja que ele tem aí, que é Alessandro, Roberto de Andrade, né? Essa corja aí de pessoas que não têm o mínimo de respeito pela instituição, não tem o mínimo de respeito pela camisa do Corinthians, o mínimo de respeito pela história do Corinthians, o mínimo de respeito com os torcedores. Que não tem o mínimo de respeito por quem sofre, por quem chora, por quem se emociona, por quem dá a vida ao Corinthians. Né? Você, Duílio Monteiro Alves, você, Alessandro, você, Roberto de Andrade, que a gente sabe que você tá andando pelos corredores do Corinthians ainda, né? Você foi mandado embora, mas você fica aí nos corredores do Parque São Jorge, né? Então, você, Duílio Monteiro Alves, e sua corja, seus capangas aí, né, do Corinthians, que a sua corja imunda, que no início do ano falou que o elenco do Corinthians era forte, que era competitivo, que não ia trazer ninguém, não ia trazer reforço. Né? Aí vai o Alessandro, que se diz ídolo do Corinthians, que eu não considero borra nenhuma de ídolo, porque pra mim só fez cagada, só fazia cagada. Vem em público e fala no começo do ano que o Corinthians não precisa de reposição para jogadores, que o Corinthians não precisa de reforço, porque o elenco do Corinthians é forte, que confiam nos atletas, confiam no Fernando Lázaro. E aí é cuspir na cara do torcedor, é chamar o torcedor de otário, é chamar o torcedor de babaca. Você, Duílio Monteiro Alves, no meio do caminho, você se perdeu completamente com essa sua corja que você tem dentro do Corinthians. Vocês não querem o bem do Corinthians. Você começou bem. Começou correto, mas no meio do caminho você se perdeu como todos os presidentes do Corinthians se perdem. Você começou bem. Trouxe jogadores que o Corinthians não queria ter no Corinthians. Queria ter no elenco. Conseguiu parcelar a dívida do Corinthians da Neoquímica Arena. Mas depois, Duílio, você só se perdeu. Você só teve planejamento errado. Você só teve escolhas erradas. E é lá de trás, quando você colocou o Silvinho para ser o treinador do Corinthians. Fez uma temporada patética, sem ganhar um jogo fora de casa. E você manteve ele pro ano seguinte e mandou ele embora na terceira rodada. Terceira não, minto. Na segunda rodada você mandou ele embora. Olha a sua falta de planejamento, Duílio Monteiro Alves. Olha a sua falta de conhecimento de futebol. Como gestor de futebol. Você fez um planejamento pífio em 2021 e você fez em 2022 e você fez um planejamento pífio em 2023. Você conseguiu jogar o ano do Corinthians no lixo. No lixo. Você vai agora nas câmeras dar a cara a tapa, que você fala que é o único presidente que dá a cara a tapa, para falar que o elenco do Corinthians é ruim, que só tem algumas peças boas, e algumas dessas peças boas estão velhos. Mas você vai falar que é um elenco forte, que é um elenco fortalecido. Hoje, o Palmeiras não fez mais gols porque não quis. Não quis. O Palmeiras não fez mais gol hoje porque não quis. Não teve vontade de fazer. Administrou o jogo. Entendeu? O Danilo não tem culpa. O Danilo não tem culpa. O Danilo não tem culpa de olhar para trás e ter que comunicar com o Lázaro, que fracassou como técnico. O Danilo, coitado do Danilo, ele olhava para trás, ele não sabia o que fazer. Treinar a base é uma coisa, treinar o profissional é outra.
Ele não sabia o que fazer. Coitado do Danilo, que pode ser um grande treinador no futuro. Mas deu pena do Danilo, a cara que ele fez, que ele fazia a cada lance do jogo. Tava assustado. Mas tudo isso é falta de planejamento do seu Duílio Monteiro Alves. No momento que o português fez aquela safadeza com você, senhor Duílio Monteiro Alves, você poderia ter esperado. Foi em dezembro. Você contrata um treinador. Você tinha um treinador livre no mercado, que era o próprio Dorival Júnior. Mas não, na mesma semana, você quis anunciar, antes do Vitor Pereira fazer a cagada, você já quis dar uma de eu vou acertar. Você colocou o Lázaro como treinador efetivo do Corinthians, como técnico do Corinthians. Você fez até um pôster para anunciar o Lázaro. Então você nem sequer tentou se planejar, você não quis se planejar para a temporada. Você quis dar um tiro às cegas, colocar um amigo lá para ser treinador, que é o Fernando Lázaro. Que é amigo íntimo de vocês, né? Tá lá há muito tempo. Então, as vergonhas que o Corinthians vem passando nos dias de hoje está além do jogador, está além dos treinadores. Tá lá dentro. É interno. É uma hemorragia que só aumenta. É um vírus que vai consumindo o time do Corinthians, a instituição. É um câncer que vai acabando com a instituição, que vai matando a instituição aos poucos. É um câncer. É lá dentro. É esse câncer. Que começou com o André Sanches, que começou com o Mário Gobi, que agora tá com o Duílio Monteiro Alves, que passou pro Aidar. Aidar não, perdão, rapaziada. Lá atrás, confundi os nomes dos presidentes. O antes do Mário Gobi que eu acabei esquecendo. Falei, Aidar é do outro time. É do São Paulo, perdão. Confundi com o Kia. Aquele planejamento tosco do Kia. Peço perdão pelo erro. Mas é esse câncer que vem consumindo. É uma doença. Você, André Sanches, você, Mário Gobi, você, Mané da Carne, que foi racista. Você, Alessandro, você, Duílio Monteiro Alves, você, Roberto de Andrade, que aumentou essa dívida absurda em 2015. Vocês são a doença do Corinthians hoje. Vocês consomem. Vocês destroem. Você passa essa vergonha por causa de vocês. O corintiano passa essa vergonha por causa de vocês. É como uma doença que vai se espalhando e não vai acabar até você, Duílio, até você, André Sanches, até você, Roberto de Andrade, até você, Mané da Carne, até você, Alessandro, até você, Mário Gobi, sumir. Não tem contato nenhum com o Corinthians, não tem contato nenhum com o clube do Corinthians, com a instituição corintiana. Vocês não merecem estarem aí. Vocês acabaram com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês acabaram com o Corinthians. Vocês acabaram com o Corinthians. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Vocês cospem na cara do torcedor. Hoje eu vi o jogo da organização contra a desorganização. O jogo da instabilidade financeira contra a instabilidade financeira. Hoje eu vi a técnica contra um catado. Um time bem treinado contra um time catado em campo. Você, Duílio Monteiro Alves, acabou com o ano do Corinthians. Se o torcedor tinha uma esperança nesse time, nessa temporada, acabou. Quando
quando ele fez o planejamento de colocar um analista de desempenho para ser o treinador do Corinthians no ano. Quando ele não tem planejamento, quando ele não tem a palavra, é vergonhoso. Quando você vê o Danilo tendo que virar de costas para pedir ajuda do Fernando Lázaro, você vê a desorganização desse time. A vergonha que é esse time. E eu não estou falando da instituição, eu estou falando dessas pessoas que estão aí dentro. Vocês são ridículos. Vocês são péssimos profissionais. Vocês cospem na cara do torcedor. Vocês vomitam na cara do torcedor. É impressionante a cara de pau que vocês têm de falar que tá tudo bem. Porque não tá tudo bem. Não é normal. Não é normal o Corinthians tomar esse vareio de bola que tomou no primeiro tempo. Ser humilhado. Ser tão inferior ao seu maior rival. O Corinthians é muito inferior ao Palmeiras. Muito! É vergonhoso você ver o Corinthians ser tão inferior ao Palmeiras. Tanto taticamente, como tecnicamente, como na questão de gestão. O Corinthians é muito inferior. É impressionante. Financeiramente, então, nem se compara. Rapaziada, só raça não ganha jogo. Só raça não ganha. Tem que ter técnica, tem que ter tática, tem que ter gestão, tem que ter elenco, tem que ter presidente bom, tem que ter gestão boa, tem que ter dirigente bom, tem que ter estrutura boa. Tem que ter a raiz boa. E esse time não tem. Porque começa lá dentro, esse câncer que o Corinthians tem lá dentro do clube. É impressionante como o time do Corinthians é inferior ao Palmeiras. O primeiro tempo de hoje foi algo assustador. Assustador. A cara dos jogadores do Corinthians eram de medo, eram de pavor. Eles olhavam e não sabiam o que fazer com a bola. A cara do Duqueiroz é de dar pena. Do Matheus Bidu é de chorar. A cara do Gil com 36 anos, assustado, com medo. O Yuri Alberto com medo dos zagueiros do Palmeiras. O Romero, que eu nem sei porque ele tá fazendo no Corinthians, ele com medo, assustado. É vergonhoso ver isso, cara. É vergonhoso. É muito vergonhoso. Mas eu sei que vai ter aí embaixo, vai falar, não, o time caiu de pé. Rapaziada, o Corinthians fez um gol no acaso. Vamos cair na real, vamos falar sério mesmo. Deixa o clubismo de lado. O gol do Corinthians foi no acaso. Foi algo que não vai acontecer nunca mais. E depois teve o lance com o Paulinho, que poderia ter caprichado mais e isolou a bola. Porque 2-1 já foi lucro, 2-2 então seria perfeito. Não é? Então, rapaziada, para terminar esse desabafo, tá? Pra eu conseguir falar um pouco do jogo. O Corinthians, hoje, acabou. O que resta do Corinthians é a gente. Somos nós, torcedores, que apoia do primeiro minuto aos 90 minutos finais. O que resta do Corinthians é os 35 milhões que a gente tem. Que motiva, que apoia. Que sofre, que se ilude, que chora. Que fica doente, que perde a sanidade, que perde a saúde. O Corinthians que sobrou hoje é a torcida corintiana, é a fiel torcida. Porque o clube, a instituição,
eles conseguiram manchar. Infelizmente, eles conseguiram manchar. É muito doloroso falar isso. Vocês não imaginam como é doloroso ter que falar isso, ter que assumir, falar que esse clube aqui, ó, esse clube aqui, com esse escudo maravilhoso, eles mancharam a instituição. Eles conseguiram o que eles tanto queriam, manchar a instituição do Corinthians. É muito doloroso, mas é a realidade. Eu não posso chegar aqui pra vocês mentir. O Corinthians hoje é só a fiel torcida. Só. Então, rapaziada, esse é um dos vídeos que eu não queria nem estar gravando. Pra falar a verdade, eu não queria estar gravando. Porque eu tô cansado, sabe? Tô cansado de vergonha, de vexame, decepção, de me iludir e tomar um cuspe na cara, porque o que esses caras não fazem com a gente é cuspir na cara da gente. Então, falar do jogo hoje é difícil. Difícil. Então eu vou tentar resumir ao máximo aqui, tá? O Corinthians começou com o elenco, com a escalação completamente mexida. O Romero, na escalação, saiu de meia, mas aí ele jogou mais pro lado para recompor e não deu em nada. Aí ele colocou o Duqueiroz para jogar de lateral, que eu já falei que não é nem bom na posição dele. A surpresa boa foi o Murilo, que fez uma partida boa, né? O Yuri Alberto inexistente de novo, eu não sei o que está acontecendo. Gosto muito do Alberto, gosto muito do esforço dele, das características que ele tem. Acho um ótimo centroavante, mas eu não sei o que aconteceu até agora. Nos lanchou esse ano. Se o Alberto valer 50 milhões ou qualquer preço, só com o Renato em campo, não vale a pena, rapaziada. Não vale a pena. Né? O que eu vi hoje foi Roger Guedes e mais 10. E eu raramente falo isso. Na verdade, eu nunca falo isso. Mas hoje em campo foi Roger Guedes e mais 10. O que esse cara correu, o que esse cara se entregou, o que esse cara se esforçou, não tá escrito. E o gol sai nos pés dele. Sim, conta com o erro do adversário, mas o gol sai no pé dele porque ele provoca o escanteio, ele bate, ele chama a responsabilidade, ele pega a bola do meio de campo, vai pro ataque, ele apanha, ele reclama com o juiz, ele se mostra incomodado com a situação que o Corinthians vive. Mas sabe a parte técnica que eu falei? É quando você olha pro meio campo e o seu meio campo é o Rony e o meio campo dos caras é o Rafael Veiga. Quando você olha pra lateral e o meio do campo e o lateral nosso é o Matheus Bidu e o dos caras é o Piquerez. Tá certo, fez gol contra, mas joga muita bola. A gente olha pra nossa zaga, o nosso zagueiro é o Gil, de 90 anos. E os zagueiros dos caras são o Murilo e o Gustavo Gomes. A gente viu hoje na lateral o Duqueiroz. Na lateral dos caras a gente viu o Mike, que não é nenhum primor técnico, mas é muito melhor. Então, esses são os pontos, rapaziada. A gente viu o Romero e os caras têm o Zé Rafael. Então, e quando a gente tira o Adson, a gente coloca o Giovani, eles tiram e coloca, sei lá, o Arthur, eles colocam o outro Giovani lá, eles colocam o Hendrick, tanto faz. Eles têm reposições e mais reposições. E o Corinthians tem as mesmas peças que não dão em nada. Então, pelo quinto jogo seguido, o Corinthians toma gol de bola aérea. Porque o time tem preguiça de aprender como o Palmeiras joga. Mais um gol de bola aérea. E o segundo gol começou num contra-ataque. E você vê, a parte que eu falei que os jogadores estavam assustados com o Palmeiras, foi quando você vê o Rony dividindo com o Rafael Veiga, ele fica de costa, ele olha pro Rafael Veiga assustado.
Aí ele tenta antecipar. Ele fez um papelão naquele lance. É um papelão do Rony. E o Veiga só deu de pico no gol, acabou. Ali o jogo acabou. E era pra ter sido muito mais. Tanto que o Cássio ainda fez boas defesas. E o gol do Corinthians saiu num acaso. Porque o segundo tempo, corrigiram a besteira que fez de colocar o Romero. Colocaram o Juliano, colocaram o Paulinho no lugar do Roberto. Colocaram algumas peças, colocaram o Giovani, que entra num sono. Olha como a base do Palmeiras entra no jogo. Olha como o Giovani entra no jogo. Vocês perceberam a diferença? O Abel Ferreira colocou uns 5 jogadores da base. O Corinthians colocou um cara só. Além do Murilo, tá? No segundo tempo. E você viu o Giovani nem indo pra cima. Ele pegava a bola, ele ameaçava e tocava pra trás. Você pegava a preguiça desse jogador. A feição, a fisionomia do Giovani me dá sono. Me dá preguiça de olhar pra cara do Giovani. Aquela cara de morto. Que nem sabe o que é um derby praticamente. Nem sabe o que é. Nunca sentiu. Ou sentiu e não quer e é morto mesmo. Nem tchum. Então, olha a gana que os caras da base do Palmeiras entram e olha a gana que o nosso jogador entra. Eu vou fazer o quê? Né? Aí o Corinthians também colocou o Maicon. E aí melhorou. Né? Porque eu acho que o Palmeiras que deixou um pouco de jogar e o Corinthians melhorou. Teve um lance que o Corinthians fez uma boa jogada com o Roger Guedes e o Bidu. O Bidu cruza pro Roger, o Roger faz o corta-luz, o Paulinho domina. Tem a chance de fazer, o Paulinho chuta lá na lua. O Paulinho que normalmente esses lances ele broca, ele faz o gol. Ele chutou lá na lua. É triste, cara, é triste. Então se o Corinthians empata esse jogo, ia ser uma vitória. Se o Atomo Green consegue tomar esse empate, ia ser um desastre para eles. Olha a fase que o Corinthians tá. Um empate é uma vitória. Um empate pros caras são desastres. É um desastre. Se o Paulinho faz esse gol, ia ser um desastre. Essa é a verdade. Então, a realidade é, rapaziada, o Corinthians foi dominado, foi algemado, foi dilacerado pelo Palmeiras hoje. O Palmeiras só não fez mais porque administrou o resultado. Isso não é o caso também. Então, essa é a verdade. Danilo, volta pro Sub-20, fica tranquilo lá no seu cargo, que você no futuro seja um ótimo treinador. Porque eu sei que você tem potencial para isso. Porque você foi um gênio da bola. Hoje, te colocaram nessa fria aí por falta de planejamento. Então não se sinta mal de ter perdido o clássico. Quem deveria se sentir mal é o nosso presidente, é o nosso dirigente. Eles deveriam se sentir mal. Então, Danilo, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. E Roger Machado, você pegou uma das maiores buchas da sua vida. Se você conseguir organizar esse time, pelo menos tecnicamente, porque organizar a instituição você não vai conseguir porque não é o seu dever. Mas se você conseguir organizar esse time, eu venho aqui e bato palmas para você. Bato palmas. Porque destruíram a instituição e, infelizmente, destruíram a tradição e destruíram o nosso time, o nosso elenco. Essa é a verdade do Esporte Corinthians Paulista. Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa é a verdade hoje. Senhor Duílio Monteiro Alves e sua corja, vocês cospem na cara do torcedor. Vocês são um câncer do Corinthians. Essa é a realidade. Vocês são um câncer do Corinthians. Se vocês tiverem a dignidade, pelo menos a dignidade do Willian, nem se reelege, cara. Não se reelege. Porque você é uma das piores piadas. São um dos caras que mais me iludiram, me enganaram. Porque eu confiava em você. Mas você se desviou no meio do caminho e se tornou essa doença. Deu sequência a essa doença que é aí dentro no Corinthians, dentro do Parque São Jorge. Então, é isso. O Corinthians perde pro Atomo Green fora de casa por 2-1. Agora o Corinthians tem uma vitória no Brasileiro e 2 derrotas.
E terça-feira tem o jogo que eu posso falar, é o jogo da vida. Se o Corinthians não vencer o Independente Del Valle, se o Corinthians perder para a equipe do Independente Del Valle, o Corinthians está fora da Libertadores. Se vencer, talvez se mantenha vivo de chegar umas oitavas para receber uma grana. Mas se perder se terça-feira, estamos fora da Copa Libertadores. Beleza, rapaziada? Deixa aquele like, se inscreva no canal, beleza? Compartilha com seus amigos. Aqui é Vai Corinthians. Tamo junto.